Bom dia, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra poderosa a nosso favor. Lembrando, todos nós estamos sujeitos a termos problemas, fraquezas, pecado, e gostaria de meditar com os irmãos, nós que somos filhos de Deus, como vencer todas essas fraquezas que temos. Temos a mensagem, temos a Bíblia e algumas coisas que gostaríamos de compartilhar com os irmãos. A Bíblia nos diz que somos filhos de Deus, não diz? 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, não é? E nós que somos filhos de Deus, nós devemos vencer todo pecado e todo mal, porque somos nascidos dele. 1 João capítulo 3, versículo 9: Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E o apóstolo São João diz sobre as características de nós, como nós somos filhos de Deus, o que tem nos identificado, como filhos de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo do 2 a seguir: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Veja, meu irmão, então nós aqui nos identificamos com esta palavra, porque nós somos filhos de Deus, e a Bíblia diz que este Deus que está em nós, em forma do seu Espírito, é maior do que o que está no mundo. Então, se esse Deus está em nós, nós somos mais do que vencedores, não é verdade? De todo pecado, toda fraqueza e todo mal. Esse é o assunto nosso. Como vencer nossas fraquezas. E em 1 João capítulo 5, versículo 4: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, preciosos e preciosas irmãs, como todos nós estamos sujeitos a termos fraquezas, coisas que nós devemos vencer, A Bíblia, essas leituras que nós acabamos de ler na Bíblia Sagrada, ela nos diz que somos filhos de Deus, já temos nos identificado, o Espírito Santo foi que nos identificou, porque Ele nos ungiu, e este Espírito que está em nós é maior do que o mundo, ou do que está no mundo. Por isso, nós temos todo o direito de vencer todas as nossas lutas, problemas e dificuldades. Nós temos numa mensagem o irmão Brando citando várias pessoas, pessoas que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento que foram vencedores. E ele fala a respeito de Jesus Cristo como nosso exemplo de vencedor e como ele venceu. Mas a partir do parágrafo 111 da mensagem Como Poder Vencer, ele citou isto: olha só, esta é a maneira que cada crente faz. Esta foi a maneira que Noé fez.
Esta é a maneira que Ló fez. Esta é a maneira, veja, em que confusão ele estava. E esta foi a maneira que Moisés fez. E esta foi a maneira que Josué fez. Esta foi a maneira que Daniel fez. Esta foi a maneira que Sadraque e Mesaque fizeram. Esta foi a maneira que João Batista fez, Zacarias, Isabel. Esta foi a maneira que Simeão. Esta foi a maneira que Ana. E cada um deles fez. Eles venceram a lama que estava ao redor deles e neles. Enfiaram suas cabeças para cima daquela coisa e brilharam a glória de Deus. Isto é o que um verdadeiro cristão faz. Recordem, Jesus nos mostrou como isto é feito. 40 dias de tentação, ele foi tentado mais do que qualquer homem pudesse ser tentado, na tentação de Jesus Cristo. Agora observe, ele nos mostrou como isto foi feito. Vejam, ele nos mostrou como isto é feito. Como fez ele? Através da palavra. Foi assim que ele fez isto, pois ele era a palavra. E Jesus disse: se habitas em mim e minhas palavras em vós, você está de volta para a palavra outra vez, a palavra da promessa. O que é a palavra da promessa para cada cristão? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, como eu venço? Não eu, mas a palavra que está em mim. A palavra é Deus. Então eu venço as coisas do mundo, porque é a palavra em mim. Se habitas em mim e minhas palavras em vós, então simplesmente peça o que desejares. Simplesmente continue tentando. Você chegará em cima tão certo como qualquer coisa. Vê? Você tem que chegar ao topo. Muito bem, meus preciosos irmãos. Vocês viram como é importante nós observarmos essas coisas? A palavra de Deus nos diz que o Espírito, o próprio Espírito que tem identificado com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, é o que vence, porque Ele é a palavra. E a palavra em nós é maior do que o que está no mundo. Então, suba acima da lama. Como diz um profeta, todos esses nomes citados da Bíblia Sagrada, eles venceram a lama que estava ao redor deles e neles, e enfiaram suas cabeças para cima daquela coisa e brilharam a glória de Deus. Faça isso também, meu irmão, faça isso também, minha irmã. Vença todo o mundo, vença o pecado, vença a enfermidade, vença suas fraquezas. Essa lama que está ao redor de você e em você, vença e brilha a glória de Deus. Bom dia com Jesus e que Deus te abençoe, você e sua família, com esta palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.